vai para a parte 2, exercícios. Questão de número 1. Vamos lá. O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade. Não. O riso básico, o da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face e da vocalização, nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos, já foram observadas vocalizações ultrassônicas que nós não somos capazes de perceber e que eles emitem quando estão brincando de rolar no chão. Quando eu tava lendo esse texto, eu falei, cara, eu tenho pavor de rato. Quem me conhece sabe que esses animais peçonhentos, cara, eu corro muito. Barata, eu já tô desesperado. Uma vez entrou uma barata na minha casa, eu fiz um escândalo. Eu moro no 13º andar. A vizinha do 8º ligou pra perguntar se estava acontecendo alguma coisa, se eu tinha sido raptado, se eu tinha sido sequestrado, se eu estava sendo assaltado, se alguém estava querendo me jogar lá de cima. Porque, gente, eu gritava tanto por causa de uma barata. Imagina rato. Aí eu pensei, gente, o rato, eu acho... Uma vez eu passando na rua, isso foi em Vila Isabel, né, que tem a minha escola de samba que eu amo, Unidos de Vila Isabel. Saindo de um ensaio da Vila Isabel, eu vi um rato enorme. Juro por Deus, parecia até... Gente, eu não sei nem o que era aquilo. Se era uma ratazana, se era uma cutia, se era uma capivara, porque era um negócio enorme. Aí eu fiquei pensando, imagina, se eu chego perto e fico falando, gente, ele tá rindo, tá brincando de rolar no chão. Né? O Enem não tem esses textos meio doidos? O rato rolar, brincar no chão. Aí eu fico pensando, quando que eu ia parar pra perceber isso, gente? Com todo respeito, tá, Luísa Mel? Te amo, sou seu fã, mas, meu Deus do céu, esse texto aqui me gerou um pouco de pânico, tá? Mas vamos lá. Continuar a leitura. Eu juro pra vocês, quando eu falei, gente, será que é o... Imagina você parar pra analisar se o rato tá correndo, tá brincando, tá rindo. Misericórdia, né? Vamos lá. Acontecendo de cientista provocar um dano em um local específico do cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Imagina o cientista analisando isso, né? Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. Gente, os ratos estão alucinados, né? O que nos diferencia dos animais é que não temos apenas esse mecanismo básico, temos um outro mais evoluído. Olha aqui, já achamos então um processo de evolução quando comparamos o ser humano a um rato. Olha que interessante, né? Os animais têm o senso de brincadeira como nós, mas não têm o senso de humor, né? Eles não têm o senso de humor. O córtex, a parte superior do cérebro deles, não é tão evoluído como o nosso. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. Beleza? Então, a partir desse texto que traz esse rato, né, sendo analisado se ele está brincando, se ele está rolando, se ele está interpretando uma piada, a gente vai para a questão. A coesão textual. Olha aí a relação clara entre a gramática e a construção do texto. Eu queria que você saísse dessa aula de hoje com essa sensação de que você não ficou me ouvindo falar
durante duas aulas de 45 minutos para apenas saber classificar orações, né? A gente não tem que pautar o nosso entendimento da aula somente nisso, mas sobretudo na construção desse texto, né? Um texto bem redigido, uma redação bem avaliada, uma redação 200 em C1 e C4, né, gramática e coesão, ela perpassa pela construção textual em orações subordinadas adverbiais, beleza? A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Analisando o trecho, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de. A gente precisa voltar ao texto, né? A gente já viu aqui onde é que ele está falando. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro. Isso está exatamente nesse período que aqui começa. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Então tem que analisar esse período, ou seja, acontecendo de o cientista provocar um dano quer dizer o quê? Caso o cientista provoque um dano, se o cientista provocar um dano. Qual é a relação que eu tenho aqui? Uma relação de condição, não é verdade? Se o cientista provocar, caso o cientista provoque, isso vai gerar alguma consequência no rato. Beleza? Vamos ver as opções. Letra A, finalidade, porque os danos causados ao cérebro têm por finalidade provocar a falta de vocalização nos ratos. Não é finalidade, eliminei. Letra B, oposição, visto que o dano causado em um local específico no cérebro é contrário à vocalização dos ratos. Também não há relação de oposição. Letra C, condição, pois é preciso que se tenha uma lesão específica no cérebro para que não haja vocalização nos ratos. Perfeito, né? É uma relação de condição. Se o cientista, caso o cientista, gabarito letra C. Vamos ver as próximas. D de dado. Consequência, uma vez que o motivo de não haver mais vocalização dos ratos é o dano causado no cérebro, caso isso tenha acontecido. Então, não pode ser consequência e proporção, já que à medida que se lesiona o cérebro, não é mais possível que haja vocalização nos ratos. Tampouco é uma ideia de proporção. Fechamos aqui com a letra C de condição como nosso gabarito. Beleza? Kira, ia ficar em dúvida entre C e D. A D, meu amor, diz consequência, né? Esse ato não é uma consequência porque olha como é que ele começa. Acontecendo de o cientista. Como é que a gente pode mudar esse verbo no gerúndio acontecendo? Caso o cientista provoque um dano. Se o cientista provocar um dano. É claro, e aí vem a dúvida do Daniel no nosso primeiro tempo. Se o Daniel perguntou, né, se a gente mudasse a ordem, não influencia em nada, o que influencia é a escolha do operador. Então, se eu tivesse alguma palavra que mostrasse bem essa relação de consequência, né, se eu mostrasse que o cientista, a partir do momento que ele faz isso, geraria uma outra com certeza, e sendo a consequência disso, aí seria a letra D de dado, mas não é o caso. Aqui a gente tem esse verbo no gerúndio levantando essa hipótese. Acontecendo de o cientista provocar, se o cientista provocar, caso o cientista provoque, ficando clara a ideia de condição, letra C. Beleza? Imagina, meu amor, sua dúvida é a nossa dúvida também. Inclusive, eu comecei a explicação falando isso, né? Que a gente poderia interpretar, dependendo do operador, uma relação de consequência. Beleza? Vamos à próxima, questão de número 2. É possível ter cãibras no coração? Vamos ao texto. É impossível ter cãibras no coração, apesar de ser comum pacientes se queixarem de dores semelhantes a uma contratura no órgão. A musculatura cardíaca é diferente da musculatura esquelética das pernas e braços, onde sentimos as cãibras. Isso porque o coração possui um tipo especial de fibra muscular estriada, que tem movimento involuntário. O órgão contrai e relaxa automaticamente. Não há registro de casos em que ele permaneça contraído sem relaxamento imediato.
que é como a cãibra se apresenta. Uma questão super interdisciplinar que é a cara do Exame Nacional do Ensino Médio. A gente pega um texto que tem super a ver com a área de natureza e, sobretudo, a biologia, né, que, diga-se de passagem, dentro da prova de natureza, é a minha área preferida, porque, juro por Deus, vocês até me sacanearam, tá? Eu sofri bullying na aula que eu falei de química. Eu tava achando que eu tava abafando naquela aula que eu falei. Como é que era o nome? Vocês me explicaram, eu já esqueci. Aquelas colmeias, sabe? Aquelas casinhas de abelha. Como é que é o nome disso, gente? Vocês me explicaram isso outro dia, eu já esqueci. Aquelas casas de abelha que tem a colmeia assim no meio e várias abelhinhas voando, C3, C4, CH2, CH 90.000, benzeno, isso aí, benzeno, né? Mas parece, não parece uma colmeia com a casinhola ali no meio para as abelhinhas entrarem e tudo voando ali, CH3, 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 CH3. A prova de natureza, quando eu olho para a prova de natureza, eu fico apavorado, né? Que eu fico olhando aquilo. Eu já não lembro mais como é que faz isso, né? Aí pergunta, o anel benzênico do metilpropanil colapsil abissanil. Caraca, eu fico lendo aquilo, eu fico, meu Deus, como é que os alunos fazem isso? Eu lembro até hoje, tá, uma questão do ano passado, porque no segundo dia de prova, eu sempre gosto de ficar vendo as questões, né, pra ver se eu ia saber fazer. Cara, eu lembro uma de física que eu fiquei horas. Eu não fiquei assim 10 minutos. Eu travei, eu acho que até na terça-feira, a prova é domingo, até terça eu tava pensando na questão, que era a questão do buraco negro. Lembram dessa questão do ano passado? Quem fez o Enem ano passado? Cara, era um texto que falava que se jogasse alguma coisa, tirasse, colocar do buraco negro, a resposta era, nada iria acontecer. Aí eu falei, ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem que eu tô perdendo aqui horas da minha vida lendo um texto sobre buraco negro pra resposta ser nada. Aí eu fiquei muito pé da vida, cara. Eu fiquei lendo aquilo. Falei, não é possível que eu tô lendo. Aí imagina um aluno, cara, imagina no dia do vestibular, tô lendo lá um texto e fala, tipo, não sei, né? Tem sempre questão de espaço, de eu já tô no espaço sideral naquela prova de natureza, que pra mim é dificílima. E aí vem o buraco negro, isso aqui. Eu fico ali horas interpretando aquele texto pra resposta ser nada vai acontecer, nada se altera. Boa, Bia, nada se altera. Eu falei, ah, mano, não é possível. Sem brincadeira, não é possível. Não é possível. E aí eu fico lendo aquela prova, eu acho tudo horrível. A parte de biologia eu gosto. Tem sempre questão de ecologia, tem sempre questão dos animaizinhos, né? A Luísa Mel lá reinando. Aí eu gosto. Agora, gente, física e química, juro por Deus, eu prefiro a prova de matemática. Juro por Deus, que tem ali aquela de regrinha de 3, aquela de proporção, né? Aquela que tô ali. A de analisar tabela eu amo, né? A média aritmética, aquilo eu gosto. Inclusive sobe TRI. Agora, quando vem aqueles negócios de Cleópatra morreu na pirâmide, sei lá o quê, calcule o vértice de sei lá de onde. Ah, gente, tchau também. Eu olho para aquilo e fico em desespero. Mas a casinha da abelha, que é o benzeno, a colmeiazinha, eu fico desesperado com aquilo que eu nunca sei. Propil, inil, acetil, bumetil, tretanil 4. Ah, francamente, preciso de aula com Alan, com certeza, porque realmente eu não entendo nada. A do buraco negro eu queria dar na cara da banca, né? Porque, gente, nem Arthur... Falei, Arthur, como é que... Aí ele... Não, e o Arthur me explicando, ele... Não, porque não. E ele explicou com uma calma, com uma plenitude que eu fiquei olhando pra cara dele. Falei, cara, não é possível. Será que só eu, a do buraco negro, só eu me senti assim? Porque era muito bizarro. Mas aqui é uma questão típica de linguagens que a gente pega uma outra área do conhecimento, nesse caso a biologia, e traz pra prova. Tudo bem? E aí vai ser mais uma questãozinha de coesão textual relacionada a essas orações adverbiais. Vejamos. Os conectivos são ele, a galera tá ali no buraco negro até agora. Tá vendo como essa questão deixou a gente revoltado? Caraca, meu Deus do céu, pra resposta ser nada se altera, nada acontece. Ah, pelo amor de Deus. E o Arthur, cara, me explicando, foi muito engraçado. Ele com uma plenitude. Ele, não, Dieguinho, porque isso, aquilo, outro. Ah, tá de sacanagem. Ele é sério. Eu falei, pô, pelo amor de Deus. Vamos lá. Os conectivos são elementos fundamentais para a ligação de palavras e orações no texto. Contextualmente, olha como é que o contexto é o que vai te salvar.
O conectivo apesar de expressa, letra A, explicação, porque apresenta os motivos que impossibilitam o aparecimento de câimbras no coração. Letra B, concessão, pois introduz uma ideia contrária à afirmação é impossível ter câimbras no coração. Letra C, causa, tendo em vista que introduz a razão da manifestação da doença no coração. D, conclusão, já que finaliza a afirmação é impossível ter câimbras no coração. Ou consequência, uma vez que apresenta os efeitos das câimbras. Lindezas, a gente conversou disso no primeiro tempo de aula. Apesar de, embora, ainda que e conquanto são elementos concessivos, portanto, gabarito letra B de bola. Para você lembrar de concessão, ó, Abigail, você pegou num ponto maravilhoso. É só você trocar o apesar de por embora. Excelente, né? A gente viu lá no primeiro tempo. Embora chova, irei ao parque, irei à praia. O fato de ir à praia com chuva é horrível, é péssimo, mas não é impeditivo, né? Por isso essa relação de concessão, sendo o gabarito aí a letra B de bola. E aí o John pergunta, concessão também é adversidade? John, não podemos confundir aqui as nomenclaturas, beleza? A adversidade, ela vai estar associada às orações coordenadas. Tudo bem? Eu vou ter uma oração coordenada sindética adversativa. Isso porque lá nas coordenadas serão orações independentes. Tudo bem? Já a concessiva, a concessão de fato é um tipo de oposição, é um tipo de adversidade, porém dentro da classificação das subordinadas, tá? A nível de entendimento contextual, você mandou bem. A concessão é um tipo de oposição, mas é uma oposição mais específica. Tudo bem? É uma adversidade mais específica em que o fato não impede, né, a ação de ser realizada. Lembra disso. As adversativas, elas estão relacionadas às orações coordenadas e as concessivas estão relacionadas às adverbiais. Tudo bem, meu lindo? Então, vambora! Questão de número 3, como prometido, tá? Eu falei pra vocês que muitos concursos pegam um termo, colocam em vários contextos diferentes e você precisa depreender qual é o contexto em determinada situação. Vejamos. Observe que o uso da conjunção adverbial como, nos períodos abaixo, introduz orações subordinadas diferentes. Nesse caso, marque a sequência correta. Número 1. Pedro não foi tão atencioso como deveria. 2. Como ninguém respondeu ao seu e-mail, resolvi ir à empresa pessoalmente. E 3. Fiz o tratamento como determinou o médico. Galera, vamos lá. Pedro não foi atencioso como deveria. Eu estou fazendo uma comparação entre as duas atitudes do Pedro. Como ele agiu e como ele deveria agir. É uma comparação entre atitudes. Ele não foi atencioso. Ele não foi tão atencioso como ele deveria ser nessa situação. Então eu estou comparando as duas atitudes. A que ele foi e a que ele deveria ter sido. Então este primeiro como é exatamente uma relação de comparação. Número 2. Como ninguém respondeu ao meu e-mail, resolvi ir à empresa pessoalmente. Por que ninguém respondeu ao meu e-mail? Já que ninguém respondeu ao meu e-mail, uma vez que ninguém respondeu ao meu e-mail, este como é indicador de causa, a origem do problema. Beleza? E aí reparem, resolvi ir à empresa é um desdobramento, é uma consequência desta causa. Então a número 2, a relação de causa está bem marcada. E número 3, fiz o tratamento como determinou o médico, conforme determinou o médico, segundo determinou o médico, de acordo com a determinação médica. Esse número 3 é a conformidade, que a gente associou lá na redação na hora da alocação do repertório sociocultural. Portanto, gabarito letra D, de Diego, de Gugu,
de Lecha, do que você quiser me chamar, porque eu já perdi minha identidade, né? A verdade é essa, eu já perdi minha identidade. Para quem não sabe de onde vem meu apelido, há 2 anos estava eu numa semana Enem, pleno, né? Trabalhando pelo bem da educação desse país, conversando com vocês sobre várias coisas. Eis que me chega a Luana Viana com o microfone de Gugu e me atribuiu neste apelido maravilhoso. E vocês, estudantes que praticam bullying com o professor de vocês, pegou, não tem como, né? Gugu agora pra cima e pra baixo. E aí, ao longo desses anos, vocês me atribuíram também outras nomenclaturas, né? Giovana está lembrando aí de Gregório de Matos, Pica-Flor, né? Na nossa aula de barroco. Já foi Lecha, já foi Xuxa. Teve uma vez que eu tive que anotar todos no mapa mental, pra você ter essa dimensão do problema. Eu tive que ir anotando todos ali. Barbie, Ken, né? O Pica-Flor é sensacional, a gente analisando um poema barroco. E aí vocês me associaram a isso, coisa horrível. Neneco, Neneco como minha mãe me chama. Quando eu falei pra minha mãe inclusive maravilhosa, babadeira, quando eu falei pra minha mãe, né, que vocês estavam me chamando de Neneco, ela ficou muito feliz. Ela inclusive voltou a me chamar de Neneco por um tempo. Graças a Deus ela já esqueceu dessa catástrofe. Tá bem? Vamos à próxima, questão de número 4. Essa já é mais curta e grossa, olha lá. Em a reconstituição de uma cena como ela deveria ter sido na realidade. A oração destacada é, letra A, adverbial conformativa, letra B, adjetiva restritiva, letra C, adverbial consecutiva, letra D, adverbial proporcional ou letra E, adjetiva explicativa. Galera, seguimos aqui com a palavra como, né? O bizu é você substituir por um sinônimo, beleza? A reconstituição de uma cena como ela deveria ter sido na realidade, conforme ela deveria ter sido na realidade. Gabarito letra A, uma oração subordinada adverbial conformativa. Este tipo de questão aparece no Exame Nacional do Ensino Médio com frequência? Obviamente que não. As modelo Enem, elas estavam no início da aula, né? Aquelas questões que são mais contextualizadas, aquelas questões que partem de uma área do conhecimento, como a questão do rato lá brincando, rindo, não entendendo uma piada, e a questão da cãibra do coração. Agora são questões mais diretas, que já se aproximam mais de bancas militares. Beleza? Bom, Giovana diz, não entendi porque deveria ser letra A. Gi, vamos lá. Sempre substitua, tá, esse termo por um elemento que seja sinônimo, tudo bem? Então eu digo a reconstituição de uma cena conforme ela deveria ter sido na realidade. Como ela deveria ter sido na realidade. Repare que B e E a gente já descarta, porque falam em orações adjetivas. E orações adjetivas, elas sempre são introduzidas por pronome relativo. Elas cumprem a função de caracterização. Não é nem o foco da aula de hoje. Então, B e E a gente já mandou para o espaço. Nos resta adverbial, conformativa, consecutiva e proporcional. Existe uma relação de proporcionalidade? Quanto mais eu gravo a cena, mais ela se aproxima da realidade? Não. E a relação de consequência? Lembra que consecutiva é consequência. Gravei a cena, tanto gravei a cena que fiquei cansado. Não existe essa relação de consequência. Existe sim uma relação de conformidade, conforme ela deveria ter sido na realidade. Beleza? Portanto, gabarito letra A. Beleza, Gigi? Maravilha, vamos à questão de número 5, que é muito parecida à anterior. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. A oração destacada é a letra A, oração subordinada adverbial condicional. Letra B, oração subordinada adverbial consecutiva. Letra C, oração adverbial final, oração subordinada adverbial final. Letra D, oração subordinada adverbial temporal. Ou letra E, oração subordinada adverbial modal. Esta é moleza, né? A gente tem aqui o se você não me encontrar, caso você não me encontre. E cabe, né, ao aluno entender se esse se é um elemento condicional, ou seja, uma marca de condição, uma marca de consequência, uma marca de finalidade, uma marca de tempo ou uma marca de modo. Esta está muito tranquila. Segundo João Gabriel, este conteúdo é uma delicinha. Concordo com você, gramática é vida. Gabarito, a voz do povo é a voz de Deus. Letra A.
beleza? Se você não me encontrar em casa, caso você não me encontre em casa, isto é uma condição. Qual é a condição de você me deixar um recado? O fato de você não me encontrar. Beleza? Portanto, gabarito letra A. Alguém respondeu ali tempo. Não pode ser uma relação temporal. Beleza? Temporal seria: deixa um recado quando você chegar a casa. Aí seria uma relação de tempo. Agora aqui é uma relação clara de condição. Esse C é um elemento condicional. Tudo bem? Vamos à questão de número 6. Estamos fluindo bem, hein? Vamos lá. Claro que eu tinha que trazer uma questão que envolvesse literatura, né? E aqui a gente pegou um trechinho de um soneto de Camões, em que ele fala o seguinte, inclusive interpelando aí por Dinamene. A gente conversou sobre Dinamene, cara, no início do ano, quando a gente teve uma aula sobre Camões. Isso faz tempo, tá? Essa aula foi lá em abril, primeira semana de abril, faz muito tempo. Vamos lá. Minha alva Dinamene a primavera, que os campos deleitosos pinta e veste, e rindo-se uma cor aos olhos gera, com que na terra vem o arco celeste, o cheiro, rosas, flores, a verde era. Era aqui é uma planta, tudo bem? Com toda a formosura amena agreste, não é para os meus olhos tão formosa como a tua, que abate o lírio e a rosa. Sempre essa ideia de Camões trazendo à tona, né, exatamente a passagem lírica do amor. Né? Aqui é uma relação clara da Dinamene, que é uma musa inspiradora, com elementos típicos da natureza, com essa associação daquilo que é belo e harmonioso. Vale lembrar que nas nossas aulas de literatura, a gente sempre faz uma comparaçãozinha entre Camões e Vinícius de Moraes aqui no Brasil, né? Exatamente por essa relação da composição de sonetos que versem sobre o amor, a morte e a efemeridade da vida. Lembra disso e anote isso. Efemeridade da vida, vida efêmera, significa vida passageira, tudo bem? Anota isso porque com certeza você vai encontrar alguma questão que fale sobre a efemeridade, é a passagem rápida do tempo. E são três, né, temáticas muito presentes tanto em Camões quanto em Vinícius de Moraes. A passagem do tempo, essa efemeridade da vida, a própria questão do amor e a morte. São temáticas bastante recorrentes. Beleza? A oração destacada classifica-se como? A oração destacada está aqui. Como atua. Beleza? Oração subordinada adverbial concessiva. Letra B. Oração subordinada adverbial consecutiva. Letra C. Oração subordinada adverbial comparativa. Letra D. Oração subordinada adverbial causal. Ou letra E. Oração subordinada adverbial condicional. Claramente temos aqui uma comparação, né? Não é para meus olhos tão formosa como a tua, que abate o lírio e a rosa. Como a tua formosura, né? A gente tem aqui uma comparação da formosura de Dinamene com a formosura do eu lírico, como a tua formosura, que abate o lírio e a rosa. Portanto, gabarito letra C. Isto é cara de questão do Enem, em que eu pego um texto literário e a partir do texto literário eu preciso entender a função sintática, a função semântica, né, do próprio conectivo, do próprio valor semântico da palavra grifada. Geralmente o Enem não vai vir com termos tão categóricos, ele não vai chamar isso de oração subordinada adverbial comparativa, mas ele pode perguntar o valor semântico desse como. E aí geralmente o Enem vai vir letra A, concessivo, letra B, consecutivo, letra C, comparativo, letra D, causal e letra E, condicional. É isso que a gente chama de gramática contextualizada. Ele não será provavelmente tão categórico, esperando que você saiba a classificação inteira de uma oração, mas pegar o valor semântico do operador argumentativo, do conectivo, é a cara do Enem. Tudo bem? Vamos à questão de número 7. Nos períodos seguintes aparece entre as orações uma relação de concessão. Assinale a letra correspondente ao período em que a relação é outra. Então a gente tem que saber interpretar muito bem o enunciado para a gente não fazer caquinha, né? Igual o Neneco fazendo caquinha na hora da questão, tá bom, meu amor? Porque olha só, se você já leu aqui, ele quer a concessiva, ferrou. Tu vai ver o embora e já vai ser precipitado e marcar a letra A. Né? O que ele está querendo?
a que não é concessiva. Ele quer, ó, a outra. Ou seja, das 5 alternativas, 4 serão concessivas e a que não é concessiva é a que você deva marcar. Vamos lá, letra A. Embora estivesse doente, fiz tudo o que me era possível. Embora, concessão. Fiz tudo o que me era possível, apesar de estar doente. A gente acabou de fazer a do coração, né? Do coração, que não era cãibra, tinha lá esse apesar de envolvendo a concessão. Inclusive, eu te dei esse bizu lá no primeiro tempo. Como que as orações concessivas são as queridinhas do vestibular. Geralmente, quando o vestibular cobra oração adverbial, a concessiva é bastante frequente. Letra C. Mesmo estando doente, fiz tudo o que me era possível. Mesmo estando doente, embora estivesse doente, ainda que estivesse doente. Também faz sentido. Letra D. Fiz tudo o que me era possível conquanto estivesse doente. Anota para mim que conquanto é sinônimo de embora. São sinônimos diretos, são elementos concessivos, então a letra D também está dentro do rolê. Vamos à letra E. Fiz tudo o que me era possível, visto que estava doente. Agora esse visto que traz uma ideia de quê? Uma ideia de causa. E aí eu volto mais uma vez na pergunta do Daniel, que foi uma pergunta inteligentíssima e interessantíssima para a nossa aula. A mudança de ordem das orações não vai gerar uma mudança no seu valor. Agora a mudança do conectivo, a mudança do termo que está ligando a principal subordinada, faz essa mudança. Não à toa a letra E passa a ser uma oração de causa, uma oração causal, visto que, e não mais a concessiva. Beleza? Gabarito, portanto, letra E de elefante. Beleza? Vamos à questão de número 8. Essa eu vou fazer como um desafio. Vou fazer como um desafio. Eu quero que você me diga a resposta. Vou ficar aqui quietinho, só vou ler o enunciado e eu quero ver o primeiro a me dar a resposta correta. No trecho, sentei-me na primeira fila, quase que eu faço uma cagada aqui agora, hein? O passador caiu, quase que eu dou o gabarito do que eu quero como desafio, hein? Misericórdia. Sentei-me na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor. A oração sublinhada classifica-se como finalidade, finalidade, finalidade? Não. Olha a pergunta. A oração sublinhada classifica-se como? Até agora ninguém acertou. Finalidade não é classificação de oração, é valor semântico. Finalidade não. Aí você vai falar, não é finalidade, o Diego quer a resposta completa? Igual a professora Helena? Não tinha a professora Helena lá do Carrossel, do Cirilo, da Maria Joaquina? Então, Diego, é para eu botar oração subordinada adverbial final? Não é isso que eu quero. Consequência e finalidade, explicação, finalidade, nada disso. Nada de detalhamento, nada disso, modal, nada disso, finalidade, nada disso, explicação, nada disso. Daniel maravilhoso, agora estamos indo. Oração principal, Brenda maravilhosa, oração principal, Tiago maravilhoso, oração principal. Olha que questão danadinha. Tu olhou o tempo todo pra cá, não foi? Seja sincero. Tu olhou o tempo todo pra cá, né? A fim de, a fim de, a fim de. Tu falou, pô, o Diego falou do a fim de. Inclusive, a gente viu, analisou aqui uma redação modelo em que o a fim de era a finalidade. Concordo com vocês. Mas olha o que eu tô marcando, gente. Eu tô marcando a oração principal. Olha que questão... E aí eu peço que você que vai fazer prova discursiva este ano, a galera aqui da UERJ, por exemplo, na nossa universidade estadual, tem uma prova específica de língua portuguesa para algumas carreiras, entre elas a carreira de Direito. Letras, obviamente, mas a galera de Direito faz essa prova. Olha que questão sacana. O aluno olha para cá, pô, a fim de... claramente vai ser uma oração subordinada, em que envolve adverbial de finalidade, realmente, mas não é essa que está destacada. A oração destacada é a oração principal. Babado, né? Para você ver como que a observação ao enunciado, ao comando da questão faz toda a diferença. Tudo bem? Vamos à questão de número 9 para findar o nosso belo encontro. Classifique as orações em destaque do período seguinte. Ao analisar o desempenho da economia brasileira, os empresários afirmam que os resultados eram bastante razoáveis, uma vez que a produção não aumentou, mas também
não caiu. Cuidado que aqui a gente tem um monte de oração, beleza? Isso aqui é um período composto. O que é um período composto? Ele começou lá na letra maiúscula e terminou no ponto final. E ele é composto por várias orações, beleza? Vamos à primeira. Ao analisar o desempenho da economia brasileira. Quando analisamos o desempenho da economia brasileira. Então, esse ao analisar, se a gente coloca ali pelo contexto um quando, vira uma oração que se relaciona ao tempo. Quase que eu dei já o spoiler da segunda. É uma relação de tempo. Ao analisar o desempenho da economia brasileira. Quando analisamos o desempenho da economia brasileira. Então, nesta primeira destacada, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, temporal. Agora, olha a segunda. Os empresários afirmam que os resultados eram bastante razoáveis. Galera, os empresários afirmaram, ou os empresários afirmam, tempo verbal não muda em nada, aqui a gente tem uma oração principal. Os empresários afirmam, ou os empresários afirmaram. O que eles afirmaram, que os resultados eram bastante razoáveis, é a classificação pedida, né, no enunciado. Gente, olha o bizu. Os empresários afirmaram isso. Todas as vezes, tá, que você estiver diante de uma questão e você puder substituir esse termo que pelo termo isso, sempre será uma oração substantiva, que foi o tema que vocês tiveram com o Felipe na semana passada. Beleza? Então, repito, sempre que tiver o termo isso, vai ser uma oração não mais adverbial e sim substantiva. E a oração substantiva, eu comecei na minha fala de 5h30 da tarde, há 1h30 atrás, te dizendo que uma oração subordinada substantiva desempenha uma função sintática. Vamos descobrir que função sintática é essa? Quem afirma, afirma algo. Quem afirma, afirma alguma coisa. Este afirmar é um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto, meus amores? Um verbo que precisa de complemento sem preposição. Olha ali, perfeito, Bia, VTD, um verbo transitivo direto. Como é que é o nome do complemento verbal sem preposição? Quem lembra? Diego fez o exercício. Diego, sujeito, fez verbo transitivo direto. Esse o exercício é perfeito, Alexis, objeto direto. Então, essa oração, que os resultados eram bastante razoáveis, completa o sentido do verbo afirmaram. Então, essa oração será uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, para você que vai fazer prova discursiva, muito cuidado, porque geralmente eles pegam um período composto que vai envolver qualquer tipo de oração, tá? Vejam que logo depois eu tenho o uma vez que a produção não aumentou, sendo uma oração subordinada adverbial de causa. Depois a gente tem o mais, introduzindo uma questão de adversidade lá nas coordenadas. Então esse período é um período híbrido, é um período misto, que vai envolver oração principal, oração subordinada e oração coordenada. Fica bastante atento a isso, caso você faça uma prova discursiva na universidade aí dos seus sonhos. Não é o caso do Enem, mas se você for fazer alguma prova discursiva, fica atento a isso no enunciado e na oração que está sendo destacada. Tá bem, meus amores, lindezas? Eu finalizo, né, esse nosso encontro agradecendo a sua disponibilidade, a sua cordialidade e principalmente o seu carinho, né? Hoje as coisas aconteceram muito rápido, ainda estava voltando da casa da minha avó, que foi internada na semana passada, mas graças a Deus já está em casa. Minha avó, a gente conversa às vezes na aula de literatura, né, sobre ela, eu sempre uso como exemplo. E minha avó foi internada que ela estava com uma infecção, mas graças a Deus ela já está em casa, está bem, está medicada, está seguindo o ciclo do antibiótico. Então, graças a Deus e graças à medicina, ela está em casa, já está bem. E aí hoje eu estava lá com ela, almocei com ela e voltando para casa, o Felipe teve essa adversidade, né, vinculada à violência urbana e quis o destino que eu estivesse aqui hoje com vocês nessa aula de gramática. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham sentido a mesma sintonia que eu senti daqui. Foi um prazer estar com vocês nesses 2 tempos. Tomara que eu tenha chegado aí aos seus conhecimentos gramaticais e principalmente ao seu coração com bastante intensidade, que é este o meu propósito, tá bem?
Na quinta-feira a gente vai se encontrar novamente e quinta-feira é dia de literatura, tá? Normalmente na nossa aula a gente vai conversar sobre a semântica dentro de textos literários. Então eu te encontro na quinta-feira pra gente falar de literatura, pra gente falar de semântica e, claro, continuar lacrando e arrasando rumo à sua aprovação, rumo ao seu sonho que tá pertinho de chegar. Continue contando comigo, continuem contando com o ProEnem e nunca deixem alguém falar pra você que você vai ser incapaz, nunca deixe, né, alguém falar pra você que você vai ser incapaz de conseguir conquistar seus sonhos. A gente está muito perto da prova, então eliminem, né, esses focos vinculados a alguém que vai botar a sua saúde mental pra baixo. Entende o que eu tô falando? Às vezes você percebe que uma pessoa tem mais feito mal a você do que bem. Elimina essa pessoa da sua rotina, elimina essa pessoa da sua jornada. Você que é uma pessoa de bem, você que é uma pessoa boa e que só vai emanar o bem, isso vai trazer coisa boa pra você e vai trazer um sucesso na sua prova, eu tenho certeza disso. Não deixe nada te abater nessa reta final, porque às vezes uma mínima discussão, uma mínima briga pode afetar a sua saúde mental e isso não é positivo, nem pra sua saúde, muito menos pra você que vai fazer o vestibular daqui a pouquíssimo tempo. Tá bem? Estamos muito juntos e quinta-feira estaremos juntos novamente. Um beijo grande, até lá, gente. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.